há edificações recém-inauguradas e que eu considero um natimorto, como, por exemplo, um espaço de grande vulto e investimento, como é a Cidade da Música, e até hoje aquele cadáver continua exposto e, enfim, demonstrado naquela região urbana conhecida como Barra da Tijuca. Existem tantos outros também. Pode ser uma morte física por não utilização, mas principalmente uma morte conceitual por uma utilização equivocada que não encontra seus pares numa ressignificação do espaço urbano e uma ressignificação da ideia da arquitetura enquanto abrigo de ideias. As condições que se impuseram por uma prática de um teatro comercial, não nego aqui a prática do teatro comercial, que dá sustento a muitos profissionais de famílias que dependem dessa prática. Mas há uma afirmação do Denis Pablet em que ele diz que nós somos variavelmente libertos e presos de acordo com o que podemos pagar. Ele então denota essa estratificação que tomou o teatro, conhecido como edificação aos nossos dias, e que tiveram várias transmutações, mas em si ele se impõe como uma estratificação social. As transformações levaram a elite para fora de seus camarotes, modelados como espaços domésticos privados, e se colocaram em destaque a uma nova espécie de arena cívica. Os preços dos ingressos variavam não somente em audiências separadas dentro do teatro, mas podia também naturalmente excluir plateias que não pudessem pagar. O teatro pode transmitir para as suas plateias um senso de capital cultural, de conhecimento cultural, compreensão, habilidade e mobilidade. Num teatro economicamente caro como aqueles que têm proliferado na cidade, na época dos mega musicais globais, algumas pessoas simplesmente não tinham acesso ou não têm acesso a este capital. Aí ele afirma, então, que nós somos variavelmente libertos e presos de acordo com o que podemos pagar. Quero mostrar aqui uma sequência de fotos que foram fotografadas. O autor das fotos está aqui, que é meu assistente, Matias do Vale. E nós, nesse percurso da investigação, foram fotografias que nós tiramos no amanhecer da cidade. Era verão, então as horas, o dia se fazia claro, mas isso aí é um pouquinho antes das 5 horas da manhã. E, de propósito, as imagens procuram não identificar a figura humana nessas localidades, mas muitos desses espaços não deflagram que essa edificação contém um espaço como abrigo de ideias. Por exemplo, num grande shopping na Barra da Tijuca, conhecido como... fica depois do Casa Shopping, onde tem um grande teatro que foi inaugurado para ser um teatro para shows e ópera, hoje é conhecido, acho, como Citibank Hall. Não existe nenhum nome grafado na arquitetura daquele edifício, porque é uma grande caixa que você identifica como o shopping, mas o nome do teatro trocou-se tanto. Um dia foi o nome de um cigarro, não sei, foi tanta coisa lá, que agora é o Citibank Hall e somente tem um adesivo plástico na bilheteria informando que esse teatro tem esse nome. Muitos dos espaços, vocês podem observar, que demonstra um ocultismo do que é algo obscuro, onde você não deflagra ali na sua parte externa, que são espaços bastante conhecidos, que você não identifica que esse espaço se identifica como um espaço que abriga ideias, ou um espaço onde você reúne uma coletividade interessada em um tema, num assunto, ou interessado numa libertação ou numa indagação. Bom, então eu agora estou interessado em perguntas. Gostaria só, um momento de comentar, que como
cenógrafo, eu trabalhei com diversos diretores, e um deles, Domingos Oliveira, com quem eu trabalho há muitos anos, iniciou seu trabalho como cineasta, depois se encaminhou para o teatro, e muito do cinema que nós fizemos eram obras que ele havia verificado a sua potência no teatro. Mas a sua linguagem dominante, porque ele de fato se iniciou como cineasta, não ocorria uma adaptação do espaço teatral para o espaço cinematográfico. Então, nós utilizamos da cidade do Rio de Janeiro para tomar parte de uma narrativa. Muitas vezes ela se tomava como um emblema de um personagem, e o espaço urbano, então, continha essa narrativa dentro de uma linguagem cinematográfica. Não era exatamente como muitos críticos anunciam, elucidando que o que o Domingos fez era levar o teatro para o cinema. Eu acho que primeiro ele levou o cinema para o teatro, para depois o teatro para o cinema. Então, muitas dessas indagações, esse impulso para essa descoberta de uma estética da morte na presença do espaço urbano e do teatro, se deu com o trabalho com o Domingos e tantos outros diretores com os quais eu trabalhei. Eu gostaria de agradecer muito a palestra do Ronald, que foi muito interessante, porque levanta pontos importantíssimos na discussão do espaço teatral hoje, né? Quer dizer, quando o Ricardo escreveu o livro A Cidade como Palco, ele já estava afirmando que realmente, desde os anos 60, a cidade tinha conquistado o teatro, os diretores teatrais, e hoje a gente vê que aquela obra na Barra da Tijuca, aquela obra faraônica, não é um espaço, como diz o professor, natimorto. Eu faço bastante referência a esse edifício teatral no livro que escrevi com o Ricardo e que será lançado amanhã. E a gente queria discutir aqui um pouquinho essa questão que foi trazida, da presença da morte. Eu mesma gostaria que você explorasse um pouco mais. É a morte do espaço que nasce morto, ou é a morte do edifício teatral que não atende mais à necessidade dos diretores? Como é essa morte? Eu estou dando início a uma série de debates. Nós temos ainda algum tempo para a discussão. Creio eu que quando um diretor faz uma releitura ou traz uma assinatura particular sobre uma obra conhecida e tenta encená-lo num espaço convencional, ele então entra em atrito com esse espaço convencional, muitas vezes ele não domina um repertório, digamos assim, de comunicabilidade e evocação, poder de evocação que aquele próprio espaço possui. Muitas vezes se condena o espaço convencional quando ele tem uma propriedade para abrigar os conteúdos do que se encena. Outras vezes encaminhamos para um espaço urbano, um espaço não convencional, algo que faz encenações, digamos assim, de espaços abandonados, residências, igrejas, ruas, becos, praças, mas utiliza-se desses espaços não convencionais e eles não são incluídos na narrativa, como um espaço que realmente vai deliberar o porquê estamos encenando essa peça. O cenógrafo, o diretor de arte, que cuida da questão espacial, que cuida do conflito, que vai resolver cenograficamente o conflito, vai elucidar esses conteúdos de uma obra, ele precisa responder enfaticamente, com uma opinião. Eu não acredito no cenógrafo que não tem opinião, que adota como prática de trabalho